Continuando a nossa revisão, nós então partimos nessa reflexão sobre o processo de exclusão social para o problema da sobreposição, ou seja, você pode mapear o processo de exclusão social na medida que você vá detectando as diversas justaposições que vão ocorrendo entre os diversos processos de exclusão social. Então, exclusão socioespacial, exclusão socioeconômica, exclusão socio-racial, sociossexual, assim por diante. Quando elas vão se justapondo, você acaba por fazer, pode ser assim, né, uma delimitação da territorialidade do processo de exclusão social. E nesse sentido é possível fazer uma espécie de cartografia desses processos, de tal modo que você consegue localizar nos diversos grupos, setores sociais, a maior ou menor intensidade do processo de exclusão social. A sociologia tem se dedicado, especialmente nas últimas décadas, a procurar fazer esse mapa, tanto no sentido local, como se tem também esse mapeamento, por exemplo, em termos globais, né? Então, aquelas parcelas do planeta que vão acumulando diversas formas de exclusão social. Na sequência, nós então chamamos a atenção para o resultado do processo de exclusão social. Então, quando você tem essa justaposição dos diversos processos de exclusão, o resultado disso é que nós estamos criando um mundo para poucos, né? Então, como dizia um sociólogo brasileiro, Herbert de Souza, né, nós criamos um mundo menor do que a humanidade. Então, no mundo do trabalho, no mundo do estudo, no mundo da casa, no mundo da comida, no mundo do transporte, no mundo do sabonete, no mundo da saúde, assim por diante, né? Não cabem todos. Então, isso é o resultado da perversidade do processo de exclusão social. Ora, quando isso ocorre, a legitimidade da estruturação social vai se desfazendo, vai se tornando fluida. Então, nesse cenário, é que vai emergindo a violência como um fenômeno socialmente produzido. A gente comentou sobre isso. Quanto mais excludente é uma sociedade, mais violenta ela será, né? Então, isto é confirmado hoje pela confrontação dos diversos índices de violência social e os índices de concentração de renda, como, por exemplo, o coeficiente de Gini, né? A gente comentou isso, trabalhou um quadro a respeito disso, está lá no Moodle, né? Como que no mundo inteiro, quanto mais desigual é um país, mais violento ele é, né? E ao contrário, quanto mais igualitário é um país, menos violentas são as suas relações sociais. Então, os seus índices, né, de violência são mais baixos. Então, é nesse sentido que há uma correlação direta. E essa correlação se dá precisamente porque o processo de exclusão social ele joga por terra a legitimidade das regras sociais, da moral, das exigências intrínsecas à convivência social. Então, isso ocorre precisamente porque as pessoas percebem algo que não precisa ser um grande sociólogo para perceber, né, para entender que ou a sociedade é para todos ou não deveria ser para ninguém. Ou seja, um contrato ele só é legítimo na medida em que ele resguarda a igualdade dos pactuantes, dos contratantes. Então, isso é um princípio fundamental no campo da teoria dos contratos e que, na medida que a gente, desde o século XVII para cá, a gente foi percebendo que a sociedade é o resultado de um contrato, de um pacto social. Então, quando o pacto não se dá em termos igualitários, necessariamente ele vai gerar um tensionamento social que vai se manifestar na forma de violência. Então, a gente havia comentado, né? Então, o perfil da pirâmide social está diretamente ligado ao índice de violência. Sociedades que têm um perfil de pirâmide social mais afunilada e alta são sociedades mais violentas. Sociedades que têm um perfil de pirâmide social mais ovalada e mais baixa são sociedades menos violentas. Isso se dá precisamente por conta dessa perda de legitimidade das regras de adaptação social quando você está no contexto de uma sociedade desigual. Ora, diante desse cenário, dessa conflitividade que vem à tona, é que as sociedades desiguais, as sociedades excludentes, as sociedades classistas, racistas e assim por diante, vão
produzindo ideologia. Ideologia no sentido crítico sociológico, ou seja, como uma explicação que se revela como falsa, que tenta justificar ilusoriamente algo que não é justificável, ou seja, uma dominação social. Então, não é possível justificar a dominação do homem pelo homem, a exploração do ser humano pelo ser humano. Ora, quando isso se dá, quando se explica esta situação que é injustificável, você acaba por produzir ideologia. Então, todas as formas sociais baseadas em relações desiguais, elas têm que produzir ideologia para garantir que as classes dominantes consigam exercer seu poder sobre as classes dominadas. Então, uma reflexão sociológica crítica, ela tem que desmontar esses mecanismos ideológicos através dos quais as relações de dominação, de exploração, vão se impondo ao longo da história. Essa é uma das funções do trabalho crítico sociológico que a gente está fazendo aqui na nossa disciplina. A gente dá mais uma paradinha agora e já retorna já com a continuidade da revisão do conteúdo que nós estudamos. Até já.